Olá a todos, me chamo Túlio Madson Galvão e nesse vídeo nós daremos início a uma série de aulas sobre a obra de Tobias Barreto. Esses vídeos estão dentro de uma temática maior, que é tentar pensar um movimento conhecido como culturalismo no Brasil, que tem como principal centro irradiador as ideias de Tobias Barreto. Em um vídeo anterior, eu fiz um breve comentário sobre a vida de Tobias Barreto e o link desse vídeo vocês podem encontrar aqui na descrição. Nas próximas aulas, nós abordaremos uma obra com um nome um tanto quanto peculiar. Chama-se Glosas Heterodoxas a um dos motes do dia, ou Variações Antissociológicas, de 1887. Essa obra geralmente é conhecida apenas como Variações Antissociológicas. E nessa obra, Tobias Barreto ataca a concepção de uma sociologia que tenta explicar os fenômenos sociais se utilizando dos mesmos métodos científicos das ciências exatas e biológicas. Na aula de hoje, especificamente, abordaremos a relação entre determinismo e liberdade dentro dessa obra. Antes de mais nada, é preciso delimitar que sociologia é essa que Tobias Barreto ataca nessa obra. É, sobretudo, a sociologia proposta por Comte, pensador francês da primeira metade do século XIX. Comte foi um dos fundadores de uma escola de pensamento que viria a ser conhecida como positivismo, que exerceu forte influência no Brasil na segunda metade do século XIX. Ora, o que é que o positivismo pregava? Essencialmente, uma nova abordagem nas ciências e no conhecimento científico que visava abandonar a consideração de toda e qualquer causa para os fenômenos, seja ela Deus ou natureza ou de ordem metafísica, e em detrimento disso pesquisar quais são as leis que regem esses fenômenos. Para Comte, as ciências que alcançaram esse estágio de positividade foram a matemática, a astronomia, a física, a química e a biologia. Comte pretendia, então, positivar a filosofia e a sociologia, que eram ainda campos do conhecimento ainda marcados por fortes questões, sejam de ordem religiosas, sejam de ordem metafísica. E é contra essa proposta de uma sociologia positivista, positivada, que Tobias Barreto irá se levantar nessa obra. Essa sociologia positivista, esse modo de encarar os fenômenos sociais através dos mesmos critérios dos fenômenos naturais, estava em voga no Brasil. Não podemos esquecer aí que Euclides da Cunha, quando escreve Os Sertões, é fortemente influenciado por essa visão positivista. Ele analisa o conflito se utilizando dessa visão positivista. O positivismo no Brasil, ele no século XIX, ganha força a partir da década de 70, como uma reação ao pensamento tomista. A metafísica tomista ainda dominava em grande medida os debates filosóficos da época e se pretendia com isso restabelecer ou estabelecer um culto à racionalidade científica aqui no país, nos mesmos moldes como acontecia na França. E, inclusive, o lema de nossa bandeira, Ordem e Progresso, vem exatamente de uma citação de Comte, quando ele afirma o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Ou seja,
é fundamental a ordem para que haja o progresso. Não é à toa que esse tipo de pensamento foi difundido essencialmente entre os militares no século XIX e teve um papel preponderante na proclamação da República, né, no golpe que destituiu o poder de Dom Pedro II. Tanto é que o Tobias Barreto vai afirmar nessa obra que o republicanismo brasileiro é um belo pedaço de literatura francesa. Tamanha foi a influência que essas ideias positivistas de Comte tiveram na proclamação da República. E também aí havia aí uma certa rixa entre as autoridades civis, principalmente aquelas que vinham de uma formação oriunda das faculdades de direito, que assumiam postos burocráticos no Estado. Havia uma certa rixa aí com os militares, que os apelidavam de becas ou casacas, né, e achavam que eles não tinham o sentimento patriota, né, o que os militares tinham, né, esses casacas, esses becas, e que, portanto, era necessário implantar aí um regime onde realmente essa ordem positivista fosse implantada para que realmente o nosso país pudesse alcançar um progresso, né? Essa visão, como podemos ver, ela se perpetua ao longo da história do Brasil. E um ponto fundamental do positivismo é a noção kantiana de que o conhecimento humano passa necessariamente por 3 estágios, que são sucessivos e subsequentes. Primeiro, um estágio teológico, posteriormente, um estágio metafísico e, por fim, um estágio positivo ou científico. No que consiste o plano teológico? Ora, o plano teológico é aquela etapa do conhecimento em que os fenômenos naturais são explicados através de deuses e espíritos. Ou seja, que todo fenômeno natural é consequência de uma força, uma entidade sobrenatural. O plano metafísico é aquele que caracteriza o conhecimento humano em abstrações, como essências e causas, né? Podemos pegar aí como exemplo a metafísica aristotélica, né, que explica as coisas, explica a realidade através de 4 causas: uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. Portanto, um modo, segundo Comte, idealizado de explicar os fenômenos naturais. Por último, no estágio positivo, no estágio científico, o espírito humano renuncia à busca das causas primárias e dos fins últimos, subordinando os fenômenos e as leis naturais à demonstração empírica, ao método científico, portanto se livrando aí de qualquer tipo de imaginação, seja ela de ordem teológica, seja ela de ordem metafísica. Na visão de Comte, as ciências de seu tempo, as ciências exatas e as ciências biológicas já tinham conseguido se positivar, ou seja, já tinham se livrado de qualquer resquício teológico ou metafísico nos seus enunciados. Mas a sociologia ainda era notadamente marcada por reflexões de ordem metafísicas. Por isso, na visão de Comte, era necessário positivar a sociologia. E, para fazer isso, é necessário que os fenômenos sociais possam ser interpretados e percebidos como fenômenos naturais. Ou seja, do mesmo jeito que Newton propõe a lei de ação e reação ou a lei da gravitação universal
para explicar os fenômenos naturais de ordem física, era necessário que na sociologia se procurasse as leis naturais que regiam o desenvolvimento tanto da sociedade quanto dos indivíduos, utilizando os mesmos critérios e os mesmos métodos das ciências exatas e biológicas. A sociologia, assim, portanto, seria uma análise científica aplicada à sociedade. Seria o modo de encarar a sociedade como sendo regida por leis naturais. E essas leis naturais que regem os fenômenos sociais seria, portanto, o objeto de análise da sociologia, de acordo com Comte. O objetivo, então, da sociologia era permitir um planejamento e uma organização social e política de modo científico, e desse modo, portanto, positivar a sociologia. Essa sociologia positivista, na visão de Tobias Barreto, ela até que é uma inspiração elevada, mas ela não é realizável. Uma sociologia nesses moldes, ou seja, aquela que tenta reduzir os fenômenos sociais a uma unidade que seja passível de ser sistematizada em um método científico, em um sistema científico, vai gerar uma monstruosidade, que ele vai denominar de pantosofia, uma sociologia totalizante, que tem por pretensão dar aos fenômenos sociais leis tão precisas quanto aquelas que regem o movimento dos astros. Não é à toa que ele vai chamar uma sociologia nesses moldes de uma sociolatria. Uma religião que adora os homens. Seriam, portanto, esses sociólogos, esses sociólatras, seriam crentes na visão dele. Não é à toa que o próprio Comte chegou a preconizar a construção de templos positivistas, que visavam aí substituir as igrejas e os templos religiosos. E nesses templos positivistas, a humanidade e não a divindade seria venerada. Ele deu o nome a isso de religião da humanidade, que propõe aí uma espiritualidade sem elementos sobrenaturais. Inclusive, no Brasil, em 1881, foi fundada a Igreja Positivista do Brasil, que existe até hoje. Até hoje lá funciona o prédio lá em Porto Alegre do Templo Positivista. Ora, além desse caráter, digamos assim, religioso, dessa sociolatria presente na sociologia, que dá um caráter, digamos assim, divino aos homens, o Tobias Barreto vai criticar também o determinismo presente nessa visão de mundo proposta por essa sociologia positivista. Ora, Tobias Barreto ele vai reconhecer que as leis da liberdade são as mesmas leis da natureza. Ou seja, há leis naturais que regem a nossa liberdade. Por exemplo, eu não sou livre para voar. A minha natureza não permite. Então a minha liberdade é limitada pela minha natureza. Mas daí dizer que a liberdade tem leis, não é negar a liberdade. Dizer que as leis da liberdade são as mesmas leis da natureza não é reduzir o processo da vida moral e dos fenômenos sociais às mesmas leis, por exemplo, da mecânica dos átomos ou das reações químicas. Porque a liberdade humana é um fato da ordem natural, que tem a sua lei, mas não se deixa explicar mecanicamente. Isso vai ocorrer porque há uma liberdade de querer e uma liberdade de poder. Ora, que o homem pode
o que quer é uma verdade, para Tobias Barreto, empírica. Em termos kantianos, é uma verdade a posteriori. Portanto, uma sociedade ou um indivíduo pode querer algo e não poder, como também pode realizar algo e não querer. Pode ter o poder de realizar algo e mesmo assim não querer, independentemente das circunstâncias históricas, sociais ou geográficas. Cada caso, para Tobias Barreto, é único, é particular. Cada sociedade é única. Não há, portanto, uma lei que rege todas as sociedades, porque se você propõe isso, o que você está fazendo é negando a liberdade, tanto a liberdade de querer quanto a liberdade de poder. Por isso, não dá para dizer que uma sociedade irá passar necessariamente de um estágio para outro, de acordo com tais e tais circunstâncias, como, por exemplo, uma maçã cai de uma árvore. Ora, o determinismo pregado por essa sociologia positivista diz exatamente o contrário. Diz ela que as ações humanas são todas motivadas e, com isso, se nega a liberdade nas ações. Ou seja, para toda ação, seja ela no âmbito individual ou no âmbito coletivo, há sempre uma motivação por trás dela, que a determina. A sociologia positivista pretende, assim, através de análises estatísticas, provar que a vontade é sempre motivada. Analisa-se com isso as estatísticas de crimes, casamentos, assassinatos, análise de renda, pesquisa de opinião, para com isso poder prever ações motivadas. Essa visão pressupõe que há um predomínio da natureza em relação ao homem e que a vontade humana não é livre, já que os atos só se realizam em virtude de motivos, em uma dinâmica de causa e efeito. É, portanto, uma visão materialista. Ora, diretor Tobias Barreto, mesmo se houver uma motivação na vontade, isso não significa que ela não seja livre, pois sempre se poderia agir de outro modo. Sempre é possível ir de encontro às motivações, por mais fortes que sejam. E aí, Tobias Barreto vai tirar essa noção da própria filosofia de Kant. Não podemos esquecer aqui que Tobias Barreto foi um dos principais difusores do pensamento kantiano no país. E estava também antenado aí com o movimento do neocantismo na Alemanha, que propunha aí um retorno a Kant como uma forma de combater o materialismo de Hegel, entre outros motivos. Ora, para Kant, a liberdade, ela só existe liberdade porque há uma autonomia da vontade. E aí Kant vai separar aí os desejos da vontade. O desejo é aquilo que a minha natureza pede, faz parte da minha natureza, e por isso eu não controlo. Eu posso desejar matar alguém, mas eu só posso matar se a minha vontade deliberar sobre esse meu desejo. Isso não é automático. Eu posso desejar matar alguém e mesmo assim não matá-lo. Por quê? Porque a minha vontade é livre. E é exatamente por isso, pelo fato de sermos livres, por haver uma autonomia em nossa vontade,
que somos sujeitos morais. Um cachorro, por exemplo, ele não é um sujeito moral, pois está fadado à sua natureza. Ora, se a vontade ela é autônoma, ela não pode ser prevista, portanto, em nenhuma lei social. Essa primeira parte da aula ficamos por aqui, né? O tema é liberdade e determinismo. Daremos prosseguimento em breve nas outras aulas, mas é importante frisar aqui a influência desse debate na moderna sociologia brasileira, durante todo o século XX. O próprio Gilberto Freire será um herdeiro desse debate, como veremos posteriormente. E é essa caracterização de que não somos reféns da nossa natureza, que ela, por si só, não nos define, é que será a base para o movimento que será conhecido como culturalismo. Por hoje é só, espero que tenham gostado e até mais.